começamos a lição de segunda-feira e o tema de hoje é a oração nos transforma. Deixa eu só esclarecer um detalhezinho aqui. O fato de você estar assistindo esses vídeos não significa dizer que você tem que não estudar a sua lição. Você tem que estudar a sua lição. Isso aqui é apenas um a mais. Então, eventualmente, eu não falo exatamente o tema daquele dia. Eu, na verdade, às vezes trago aqui um tipo de pensamento a mais, alguma coisa assim, diferente daquilo que você vai ler, tá bom? Mas isso tudo que eu falo, de alguma forma, soma no conhecimento que você está tendo ao longo da semana, tá joia? Ontem eu comecei a ler esse pedaço da Bíblia que nós estamos falando a partir de Lucas capítulo 11 e eu não acabei, eu queria continuar, tá bom? Então vamos lá. No versículo 24, no final do versículo 4, né? E lembrando que eu estou lendo na Bíblia a mensagem, tá? Diz assim, olha só como é que é interessante essa visão da oração do Pai Nosso que a gente conhece. Diz assim, Pai, revela-nos quem Tu és, dá um jeito nesse mundo, conserva-nos vivos com 3 boas refeições, preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros, guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Achei super interessante essa linguagem, né, um pouco mais contemporânea do que seria a oração do Pai Nosso. E aí continua o texto dizendo, Jesus acrescentou, imagine o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem, amigo, empreste-me 3 pães, um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tem absolutamente nada para dar para ele. Já na cama, seu amigo responde, não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo, não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for. Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Se a gente só ler até aqui, a gente vai ter a impressão assim, tá bom, quem sou eu e quem é Deus? Então é mais ou menos assim, eu sou o camarada, fico insistindo, e Deus é aquele camarada que está de costas falando assim, ô gente do céu, tá aí de novo me enchendo a paciência, tá aí de novo pedindo. A gente teria essa impressão. Mas quando a gente continua lendo, diz assim, isto é o que eu quero dizer. Ou seja, esta história foi para Jesus, ele contou para que ele pudesse criar alguns links entre a história e aquilo que ele entende que é importante na oração. Aonde, basicamente nessa história, a gente tem qual a ideia? A ideia de que eu preciso perseverar na oração. E esse contexto, esse conceito, a gente pode encontrar em vários momentos da Bíblia, em vários momentos. Paulo mesmo, persistindo em oração e vários outros que a gente poderia citar aqui. Então, a ideia aqui não é um Deus que fica de costas para o ser humano que está pedindo. Não é aquele que fica reclamando, nossa, aqui, olha, você está pedindo mais uma bênção. Não, não é isso. Jesus está criando algumas conexões. E aí continua o texto dizendo assim, não barganhem com Deus, sejam objetivos. Antes um pouquinho, na linguagem de hoje, diz assim, peçam e conseguirão, busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. Ou seja, nós estamos falando aqui de Jesus colocando o conceito correto, dizendo assim, ei, vocês têm um pai que vocês podem pedir. Mesmo que de repente o teu amigo aí, ele te atenderia por tanta insistência, não é verdade? Se ele que é teu amigo e ele vai te atender, imagina eu, que sou teu pai, que sou cheio de amor, que estou aqui preparado para poder ouvir as suas súplicas e as suas necessidades. Existe um chamamento e um convite de Jesus para que você ore. Mais do que isso, para que você persevere na oração. Aí você fala assim para mim, pastor, por que eu tenho que perseverar na oração? É para mudar o entendimento ou para mudar a opinião de Deus a respeito daquilo que eu estou pedindo? Pedi uma vez, ele não deu. Pedi 2 vezes, até que ele fala assim, tá bom, eu vou te atender. É por causa disso? Olha que frase interessante. A oração não tem como propósito que a vontade humana prevaleça no céu, mas que a vontade do céu prevaleça na terra. Esse é o objetivo da oração. Quando a gente persiste em oração, a gente está mais na presença de Deus. E ao estar na presença de Deus, a gente consegue entender melhor
quais são os planos que Ele tem para cada um de nós.